A gente fala de 2 casos para cada milhão, mas no Brasil a gente tem dificuldade muito grande de diagnóstico. Se você for ver aqui no Brasil, você vai encontrar isso nos grandes centros. Então, você faz numa USP, numa Unifesp, mas como o Brasil é tão diverso, muitos pacientes você vê com dificuldade para andar, tudo isso, que não vão receber o diagnóstico. Para vocês terem ideia, esses anticorpos que são medidos são muito específicos. Só em grandes centros, assim como São Paulo, é possível fazer esses testes. Então, né, se você está em casa, tem alguma dificuldade, não fique achando que é isso, é muito raro. Né? Eu falo para o paciente assim, por mais que a gente se encante quando vê alguém famoso, começa a identificar o sintoma, a gente na medicina pensa pelas coisas óbvias. Então, uma frase que eu gravo, que eu achei bem legal de medicina, as coisas comuns acontecem comumente. Então, é mais comum você ter enxaqueca, ter tontura, ter tudo, do que ter a síndrome da pessoa rígida. Mas, se você ter sintoma, procure um especialista. O neurologista, ele vai fazer a suspeita, ele vai fazer a investigação, excluindo essas causas, aí ele pode pedir anticorpo, tudo isso para tentar fechar o diagnóstico. E doutor, eu já cheguei a ver em alguns exames que as pessoas suplementam o GABA. Para que isso funciona e o que tem a ver com isso daí, Perfeito, doutor? Né? A maioria dos tratamentos para qualquer tipo de doença autoimune que envolva neurotransmissor, a lógica da gente é evitar que aquele anticorpo haja. Essa é a grande lógica. Mas, obviamente, a gente tem muito metabólico que possivelmente pode aumentar alguma dessas substâncias. Então, a gente fala muito de serotonina aqui quando fala de depressão, né? Então, toda essa lógica do neurotransmissor acontece. Mas é o que eu digo, toda doença tem que ir na causa da doença, né? Então, se tem anticorpos, né, atacando o seu corpo, a lógica é reduzir essa quantidade de anticorpos. E aí, tem o tratamento, é possível conviver com isso? É possível conviver com isso. As doenças neurológicas, elas têm muito disso, né? A primeira coisa é dificuldade para o diagnóstico. Segunda coisa, a pessoa não achar que o mundo dela acabou, né? Porque às vezes você vê uma imagem dessa, tem uma ideia que ela está morrendo, que ela tem uma coisa que é irreversível. Não, ela vai voltar para a qualidade de vida. Daqui a pouco você deve estar dando notícias, não voltou e tem uma atividade, não tem jeito sobre isso. Mas esse processo de tratamento, de diagnóstico é um dos mais essenciais. Porque uma vez que você tem um diagnóstico, aí pronto. Ela já sabe o que vai acontecer, né? Ela sabe a reabilitação, como é que vai ter, o controle da dor é melhor. E também a pessoa, quando recebe o diagnóstico, ela sei, pronto, já sei com o que eu estou lidando. E provavelmente vai fazer um trabalho psicológico nesse meio, né, doutor? Que é importante. Muito, muito. Toda doença, não tem jeito. Qualquer doença que você pega e que você recebe o diagnóstico e sabe que dali para frente você vai conviver com ela, dá uma bala emocional muito grande. E a gente sabe que dor, por exemplo, é modulado pelas nossas emoções. Então, esses pacientes ganham esse diagnóstico, mas é muito comum transtorno depressivo, transtorno da ansiedade, né? Porque eles acabam lidando e andando muito junto com as doenças neurológicas crônicas. Tem algo que eles não podem fazer, doutor, quando sabe sobre isso, sobre a síndrome? Perfeito, não tem. O que acontece é que o paciente naturalmente tem a limitação motora. Então, todos os pacientes que a gente fala de doença crônica, eu sempre relato bem para os meus pacientes, é uma faca de 2 gumes. Como ele não está andando direito, como ele está com dor, ele começa a se trancar em casa. Mas quanto menos atividade ele faz, perde musculatura. Então, é difícil isso, né? Alguém com dor, você falou, tem que fazer musculação, tem que fazer atividade física. A pessoa, mas eu estou com dor. Então, você tem que modular para justamente isso. Tentar tirar do paciente, ele voltar a ganhar musculatura, né? Imagina a quantidade de peso que ela perdeu, né? Como isso é difícil. Então, o principal é isso, mas não vai ter nada assim, você não pode, ou ela não vai poder voltar a cantar. Não é isso, né? E provavelmente ela vai voltar à atividade. E vai ter que voltar também a fazer os exercícios para ficar mais forte, para fortalecer. Então, não vai parar a vida, né, doutor? Com certeza, com certeza. Diagnóstico é isso que a gente fala o tempo todo, eu gosto do plantão médico aqui por isso, né? Que a gente fala o aspecto da doença, você vai entender a doença, mas sua vida não para. Senão a gente vai parar o tempo todo. Doença vai acontecer o tempo inteiro das nossas vidas, com nossos familiares e tal. A gente entende o que acontece com ela e vai reorganizar a vida, aí não tem jeito, né? Exato. Tem que ser bem prático quanto a isso. E não pare de fazer esse tipo de atividade, que é o que ocupa a nossa mente, é o que vai fortalecer nosso corpo, né? Muito bom, doutor. Seja sempre muito bem-vindo à nossa casa, viu? Obrigada pelos esclarecimentos. Você de casa aproveita para seguir o doutor, @neurocirurgiabr, todo junto no Instagram. O telefone é o 11 99503 8838 e 11 4200 2300. No YouTube também, Neurocirurgia BR. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Obrigado. Muito legal, né, Léo? Acho que